E dessa vez, Marlos, eu queria colocar aqui para você a seguinte questão. O Brasil, atualmente, é governado por uma coalizão de partidos, principalmente partidos de esquerda, que tem como liderança, não é, o Partido dos Trabalhadores. E, Marlos, a minha questão é a seguinte: você considera que o governo brasileiro atual, nessa coalizão de partidos de esquerda, estaria é, é, tra- levando o país para um regime socialista? Professor Carlos Magno, nem de perto isso é uma possibilidade. Né? Por mais que a extrema-direita, por mais que movimentos como o MBL, né, o Movimento Brasil Livre, e todos esses segmentos da direita e da extrema-direita, por mais que eles propaguem essa ideia de que o fato do Brasil hoje estar governado, né, por uma coalizão de partidos de esquerda, primeiro que já começa por aí a mentira, a notícia falsa. É óbvio que quem está à frente do governo é o PT, que tem o auxílio do PSB, do PSOL, da Rede, do PDT, que são partidos alinhados mais à esquerda. Agora, o executivo, ele depende também do legislativo. E o legislativo ele é composto não apenas por partidos de esquerda, mas ele é composto por partidos, né, de direita, né, por partidos de centro-direita, e dentro, inclusive, desse espectro dos partidos de direita, nós temos, e infelizmente hoje, muitos deputados e senadores que demonstram ter uma convicção de extrema direita, uma convicção política autoritária. Né? Então, por aí já começa a falsidade dessa afirmação. Né? O PT não governa sozinho, mas ele precisa dialogar com o Congresso. O PT também, além de ter que dialogar com o Congresso, ele tem uma Constituição para ser respeitada. Existe um judiciário para fazer valer, né, a Constituição brasileira. Um judiciário que ultimamente tem sido bastante atuante. Alguns até podem questionar essa atuação em alguns aspectos do judiciário, mas é um judiciário que tem demonstrado atuação. Então, por aí, nós já vemos a falsidade dessa afirmação. Um outro aspecto é, em algum momento, professor Carlos Magno, e agora eu jogo a bola para você, o PT foi um partido declaradamente socialista, né, que propôs em algum momento o controle, né, dos meios de produção, que propôs uma ditadura do proletariado. Então, Marlos, vamos tentar assim. Eu vou resgatar um pouquinho do que você falou e depois vou concluir aqui para dizer o seguinte: o governo, então, de acordo com o que você falou, o governo ele é composto de um executivo, de um legislativo e de um judiciário. E o que uma coalizão de partidos faz, na verdade, pode ser eleger um presidente da República de esquerda. E pode também conseguir montar ali uma maioria no legislativo. Mas ainda assim existe a participação de toda a oposição, inclusive no nosso caso aqui no Brasil, uma oposição, como você chamou a atenção, uma oposição de direita, que também tem um papel a desempenhar e pode, inclusive, democraticamente impedir a atuação de uma série de, ou a consecução, né, de uma série de propostas, digamos assim, vindas dessa coalizão de esquerda, né? Além disso, veja, o PT e essa coalizão de partidos que hoje governa o nosso país tem demonstrado um respeito muito grande pelas nossas instituições, né? Tanto pelo legislativo quanto pelo judiciário. Se houve recentemente no Brasil alguma força que tentou desequilibrar o poder entre essas diversas instâncias do nosso Estado, foi o governo de Jair Bolsonaro, que durante todo o seu mandato atacou o Supremo Tribunal Federal e que durante muito tempo atacou também o legislativo. Só se dobrou o legislativo
a partir do momento que percebeu que não tinha outra maneira de conduzir uma série de políticas que precisava levar à frente, de acordo com as suas perspectivas. Então, ele acabou se aliando àquele conhecido centrão, né, que faz parte do Congresso Nacional. Mas, olha, sobre a sua pergunta em particular, eu queria dizer o seguinte: essa coalizão de partidos que nós temos hoje no governo, ela já governou o Brasil durante aproximadamente 14 anos. 14 anos. E em momento algum a gente pôde ver políticas, sejam elas no campo da economia, no campo social ou jurídico, ou qualquer outro direcionamento aí da vida política brasileira, essa coalizão nunca conduziu o Brasil para um caminho socialista. Do ponto de vista econômico, que é aquele que me é mais próximo, não é mesmo? Eu diria para você o seguinte: o que foram os governos do PT e o que tem sido de novo esse, se não um governo de estímulo ao consumo da população, estímulo esse que tem como objetivo promover o crescimento da economia brasileira, gerar emprego e manter, portanto, intactas as bases de funcionamento estruturais da nossa economia, não é mesmo? E da nossa sociedade. Então, eu considero essa perspectiva de que uma coalizão de partidos de esquerda no Brasil hoje estaria conduzindo o país rumo a uma espécie de socialismo, seja ele de que tipo fosse. É um absurdo. Da mesma maneira, né, Carlos Magno, que nós não caminhamos em direção a uma ditadura durante o governo de Jair Bolsonaro porque havia uma oposição fazendo resistência a um processo autoritário. Porque havia um judiciário resistindo a um processo de construção de um regime autoritário no Brasil. E se o judiciário e o próprio legislativo foram capazes de conter o avanço de uma ditadura de direita, um autoritarismo de direita, por que não iriam conter um autoritarismo de esquerda? E até se nós pegamos a história brasileira, os autoritarismos, todos estão ligados à direita e não à esquerda. Verdade. É isso, Marlos. É isso, professor.